Mais uma armação no Guia de Mendonça. Desesperado com o crescimento da candidatura de Eduardo Campos, o Guia Eleitoral da União por Pernambuco iniciou ontem mais uma armação contra a candidatura do PSB. Usando gravação de áudio editada e ilegal, o Guia Jarbas Mendonça tenta envolver o PSB em um fato confuso, associado a um patrocínio que a própria Petrobras negou em documento oficial. A gravação foi apresentada pelo falso empresário e notório delinquente Saulo Batista, que, de acordo com o jornalista Ricardo Noblat, foi expulso de casa por roubar a própria mãe. Saulo Batista foi um estudante que eu conheci no Colégio Contato, nos anos 97, 98, que nunca se soube nada ao certo sobre a pessoa dele. Já se falou que ele era tenente do Exército, ele mesmo falou que era tenente do Exército, foi para o ITA, fez SpaceX, chegou outra pessoa já me disse que ele era corretor de imóveis. Então é difícil você saber ao certo quem é ele, porque tem muitas mentiras intrincadas e não se sabe ao certo quem é Saulo Batista. Quando a gente ficou sabendo dos problemas dele com o PCdoB, ele teria sido também expulso do partido. Então não me surpreende que ele esteja envolvido em uma falcatrua desse tipo, tenha aprontado alguma coisa para ganhar dinheiro. Na verdade, o que houve foi uma tentativa frustrada de extorsão feita por Saulo Batista. Testemunhas confirmam que o falso empresário participou, neste episódio, de mais uma armação pela qual seria generosamente remunerado. Nesse intervalo de tempo que a gente tentava localizar ele para processar ele pelo uso do material que a gente produziu e ele nunca pagou, a gente terminou entrando em contato com uma pessoa que, inclusive, no Orkut dele se diz como secretária dele, como apoio, como braço direito. E essa pessoa entrou em contato comigo e queria saber se eu tinha acesso ao pessoal do Eduardo, porque ela tinha algumas fitas que ela queria vender. E ela me fez entrar em contato, procurar saber, e eu disse a ela, olha, o pessoal disse que é uma armação e que não tem o menor interesse em comprar essas fitas, que é uma falcatrua e que eles vão esclarecer isso da forma correta. E ela inclusive deixou ameaças, disse que isso iniciaria uma guerra, que eles iriam aos jornais e que venderiam essa matéria. E eu inclusive comentei, eu disse, acho complicado você vender essa matéria. Mas ela disse que sim, que ia tentar, e foi nesse momento que eu fiquei sabendo que se tratava de Saulo. Ela disse a mim, a pessoa que está por trás dessa armação não tem nada a perder, essa pessoa é Saulo Batista. Encontrei ele na rua, perto da Universidade Católica, e ele veio me perguntar como é que eu estava, se eu vinha me dedicando à política. Tem uma coisa para você ouvir, me deu uma gravação no iPod. Isso é muito sério, isso é muito grave. E tu vais fazer o que com isso? Dentro de 2 semanas você vai saber. Você vai estar publicado aí na imprensa. Mas isso é o que, rapaz? Isso é perigoso. Perigoso é não encher meu bolso. Isso aí está encomendado faz um tempo. E tô indo lá na Rosa e Silva agora. Então eu perguntei, você vai para onde? Para o comitê de Mendonça Filho, de entregar isso lá? Disse, não sei ainda, talvez fale com alguma pessoa antes. Esse modo delinquente de prejudicar candidaturas populares não é novidade em Pernambuco. O caso mais recente ocorreu há 2 anos, o famoso episódio de Dona Maria do Socorro, de Brasília Teimosa. O grupo político, que na época quis prejudicar a eleição do prefeito do Recife, João Paulo, notem, é o mesmo que hoje patrocina a candidatura Jarbas Mendonça. Para dar um basta nesse modo criminoso de fazer política e desbaratar de vez a gangue dos escândalos eleitoreiros em Pernambuco, Eduardo Campos e o PSB solicitaram à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal a mais rigorosa apuração dos fatos para que os culpados sejam punidos de forma exemplar. Mas, antes mesmo que as investigações da polícia se iniciem, fica no ar a pergunta: por que razão o Guia de Jarbas Mendonça juntou nesse sórdido episódio a imagem de seus candidatos à denúncia de um notório delinquente? Será que esses 3 personagens cabem na mesma sacolinha?